Muito bem, então já começou a gravação aí de mais uma live, né, realizada aí pelos alunos universitários da UENG de Ubá, no nosso cursinho pré-ENEM de Biologia, realizada aí pelos bolsistas do PIBID. Então fique à vontade, meninas, aula de vocês agora. Tá, já eu vou compartilhar o material. Apareceu? Sim. Tá, vou colocar em tela. Tô achando. Para mim tá escuro, meninas. Para mim não apareceu, não. Peraí que eu vou parar e vou compartilhar de novo, João Paulo. Voltou? Agora sim. Boa tarde, eu vou começar a apresentar sobre as atividades. É que alguém mandou uma pergunta aqui no chat, se consegue aumentar o volume? Não é só aumentar normal? Eu acho que no celular, não sei por onde que ele está assistindo, mas se for pelo celular, tem como ele aumentar no celular dele mesmo o volume, ou pelo computador, dá para aumentar o volume. Depende, se tiver de fone também, às vezes é isso. Eu vou começar. A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infartos e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade. Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessas pesquisas são. Então, nesse caso, a gente tem que considerar os hábitos alimentares dos animais para responder a questão. Então, como a pergunta fala sobre formação de coágulos, coagulação sanguínea, então a gente deveria primeiro observar qual das alternativas fala sobre isso. Na letra A fala moluscos fitofágicos. Não tem nada a ver porque os moluscos geralmente não são associados aos seres humanos. E no caso deles serem fitofagos significa que eles se alimentam de vegetais, então não tem nada a ver com a coagulação sanguínea. Letra B. Moscas saprofagas. Saprofagas significa que elas se alimentam de restos ou material em decomposição. Então, como elas são moscas que se alimentam de material em decomposição, elas são decompositoras, mas não tem nada a ver com o sangue. Pássaros carnívoros. Também não tem nada a ver, porque carnívoros eles se alimentam de carne, mas não tem nada a ver com o hábito alimentar, com a proposta da questão. Pode passar. Letra D. Mosquitos frugívoros, que tem a ver com os morcegos que comem frutas, não tem nada a ver também. E na letra E, a única que poderia estar certa, mosquitos hematófagos. Está correta porque os mosquitos eles se alimentam do sangue, no caso dos mosquitos hepatófagos. Então, na hora que ele pica, a fonte de alimento deles, o sangue, eles lançam a substância anestésica
que para nós é anestésica e anticoagulante. Mas no caso, para o mosquito, ele usa isso para facilitar a sua alimentação. No caso, eles inibem a reação do sangue no local que eles vão se alimentar. Então, é para realizar a alimentação dele. Então, realizando essa reação, que evita o entupimento da probóscide. A probóscide é o aparelho bucal sugador do mosquito. Então, ele faz isso realmente para ajudar na sua alimentação, para manter o sangue mais fluido. Então, a indústria farmacêutica, ela tem interesse nessas substâncias por causa disso. Realmente é um anticoagulante que o mosquito usa em relação à sua própria alimentação. Pode passar. Eu vou falar agora sobre a questão 2. As estrelas do mar comem ostras, o que realça em efeitos econômicos negativos para criadores e pescadores. Por isso, ao se depararem com esses predadores em suas dragas, costumavam pegar as estrelas do mar, parti-las ao meio e atirá-las de novo à água. Mas o resultado disso não era a eliminação das estrelas do mar, e sim o aumento do número delas, né? A partir do texto e do seu conhecimento a respeito desse organismo, a explicação para o aumento da população de estrelas do mar baseia-se no fato de elas possuírem. Pode passar para mim, Jaque. Aí aqui eu coloquei uma imagem do que basicamente eles faziam. Ele pegava as estrelas do mar, porque elas comiam as ostras que eles estavam cultivando, né? Não sei o que estava no meio lá dos pescadores, lá que eles precisavam dessas ostras para o seu trabalho. Aí as estrelas do mar estavam comendo essas ostras. Aí eles pegavam essas estrelas, partiam ela ao meio e achavam que ia matar ela e jogava para o mar. Só que, como a gente pode ver, quando a gente parte ela consegue se regenerar. Aí essas partes conseguem formar o restante delas. Então, não vai acabar matando, vai sim multiplicar elas. Pode passar, Jaque. Letra A. Papilas respiratórias que facilitam sua produção e respiração por tempo no ambiente. Isso não tem nada a ver com ela conseguir se regenerar, ela conseguir aumentar seu tamanho na reprodução dele. Pés ambulacrários, letra B, pés lamburacários que facilitaram a reprodução e a locomoção dos equinodermos pelo ambiente aquático. Também não tem nada a ver, porque os pés ambulacrários delas é basicamente para a locomoção dele. Os pés ambulacrários como que eu vou poder explicar para vocês? É tipo uns cabelinhos que tem debaixo dela que serve para locomoção. Letra C. Espinhas na superfície do corpo que facilita sua proteção e reprodução, contribuindo para sua sobrevivência. Também não tem nada a ver com a regeneração dela conseguir se multiplicar. Essas espinhas basicamente para proteção mesmo. Letra D. Um sistema de canais que contribui para a sua sobrevivência. Esse sistema de canais, a água passa dentro delas, que ajuda na locomoção delas e também ajuda na alimentação. São canais que tem dentro delas por onde a água passa, são caminhos de água. E letra E, alta capacidade regenerativa e reprodutora, sendo capaz de seccionar, sendo cada parte seccionada capaz de dar origem a um novo indivíduo. Então, essa é a alternativa certa, porque ela tem uma alta capacidade regenerativa. E cada parte da estrela do mar que a gente for seccionar, ela vai dar origem a um novo indivíduo. Então, por isso que ela está se multiplicando e não morrendo. Pode passar. Questão 3.
A atividade pesqueira é, antes de tudo, extrativista, o que causa impactos ambientais. Muitas espécies já apresentaram sérios comprometimentos em seus estoques, e para diminuir esses impactos, várias espécies vêm sendo cultivadas. No Brasil, o cultivo de algas, mexilhões, ostras, peixes e camarões vem sendo realizadas há alguns anos, com grande sucesso, graças aos estudos minuciosos da biologia dessas espécies. Aí aqui está mostrando imagens desses animais, né? Pode passar. Os crustáceos decápodes, por exemplo, apresentam durante seu desenvolvimento larvário várias etapas com mudanças radicais de sua forma. Não só a sua forma de muda, mas também a sua alimentação e habitat. Isso faz com que os criadores estejam atentos à sua mudança, porque a alimentação ministrada tende a mudar a cada fase. Se para o criador essa mudança são um problema para a espécie em questão, essa metamorfose apresenta uma vantagem importante para a sua sobrevivência, pois. Então, aqui o que fala? Fala que os criadores estão, né, criando esses crustáceos, só que eles apresentam formas diferentes, tanto na muda, quanto na sua alimentação, quanto no seu habitat, o lugar que ele fica. E a alimentação dele precisa ficar, os criadores precisam ficar bem atentos, porque cada etapa vai ser uma alimentação diferente. Exemplo, se for insetos, a larva dele não se alimenta do mesmo do que quando for adulto. Então, são alimentações diferentes que têm que ser administradas pelos esses criadores. Aí, para o criador, né, a pergunta, para o criador essas mudanças são um problema para as espécies em questão. Essa metamorfose são etapas diferentes da vida. Quando ele é, entre aspas, né, criancinha lá, ele é diferente. Quando ele é adolescente, ele já é diferente, já come outra coisa. E quando ele é adulto, ele já come outra coisa totalmente diferente. Então, essa metamorfose apresenta uma vantagem importante para sua sobrevivência, pois aumenta a predação entre os indivíduos? Não, ela não vai aumentar a predação entre os indivíduos, ela vai diminuir na verdade. Letra B. Aumenta o ritmo de crescimento? Também não, porque cada etapa tem o seu crescimento ali já posto, né? Cada um se desenvolve no seu ritmo. Letra C. Diminui a competição entre os indivíduos da mesma espécie. Correto, porque quando ele, como eu falei, né? Quando ele é criancinha, ele come uma coisa que o adulto não vai comer. Quando ele tá jovem, ele não come uma coisa que a criancinha vai comer e nem que o adulto vai comer. Cada um tem a sua alimentação. Então, ele vai diminuir a competição entre os indivíduos da mesma espécie. Então, essa é a alternativa correta. Letra D. Diminui a quantidade de nichos ecológicos ocupados pela espécie? Também não. Isso não vai entrar nessa alimentação dele, que os pesquisadores têm que ficar atentos. E letra E, mantém a uniformidade entre as espécies. Também não. Então, a alternativa correta é a letra C. Pode passar. Agora eu vou falar, então, sobre a questão número 4. O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes com armas nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos, por exemplo, o estôncio 90, que é quimicamente semelhante ao cálcio e pode substituir esse elemento nos processos biológicos. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha, próxima a um local que manipula o estôncio radioativo. Então, esse pesquisador, ele analisou, então, as seguintes amostras, né? Ele foi na região e coletou a coluna vertebral de tartarugas, as conchas, né, de moluscos, o endoesqueleto de ouriços do mar, os sedimentos de recifes de corais e tentáculos de polvo.
Então, a questão é, em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor? E aí a gente tem que se atentar que a questão fala para a gente que o estrôncio ele é semelhante ao cálcio, ou seja, a amostra com menor concentração vai ser aquela que originalmente vai possuir uma menor quantidade de cálcio. Então, aqui eu deixei algumas imagens para a gente, então, ver qual das opções vai possuir a menor quantidade. A letra A fala de conchas de molusco, que é essa imagem aqui. Como eu disse na aula, apesar dos moluscos possuírem o corpo mole e não mineralizado, eu tinha dito, né, que a única parte do molusco que possui mineral, que no caso é o cálcio, é a concha. Então, portanto, a concha vai ser uma estrutura que possui o cálcio, que pode ser substituído pelo estrôncio. Então, a concha vai ser, sim, radioativa. Então, essa não é a opção. A letra B fala de tentáculos de polvo. Lembra que eu falei, então, que o molusco ele possui o corpo mole e não mineralizado, ou seja, ele não tem nenhuma estrutura, a não ser a concha, que possui mineral. E aqui, como vocês podem ver nos tentáculos do polvo, eles não possuem esqueleto, ou seja, eles não possuem nenhuma estrutura que tem cálcio no corpo deles. Então, por isso, né, por não possuir nenhuma estrutura que tem o cálcio presente, ele vai ser menos radioativo. Então, a letra B vai ser a alternativa correta, os tentáculos de polvo. Os tentáculos vão ser a amostra que vai ter, que não vai ter, no caso, concentração nenhuma do estrôncio. A letra C não seria, porque, como vocês podem ver nessa imagem aqui, o sedimento de recifes e os corais, eles necessitam do cálcio para se formarem. Eles são formados a partir, né, de cálcio e outros minerais. Então, eles podem sim conter o estrôncio e ser radioativos. Então, por isso, não seria a resposta correta. Não seria a coluna vertebral de tartarugas, porque, como a gente já disse em uma das aulas anteriores, né, o esqueleto da tartaruga é formado por osso. E no osso, a gente tem a presença, né, do cálcio. E aí, com a presença do cálcio, a coluna da tartaruga ela vai poder sim ser substituída pelo estrôncio. Então, ela vai poder sim ser radioativa. Então, por isso, essa opção não seria correta. E a última questão não seria correta, porque o endoesqueleto do ouriço do mar também é uma estrutura rígida, né? Que também vai necessitar do cálcio e de outros minerais para se constituir. Então, ela também pode ser substituída, né? Por possuir cálcio, pode ser substituída pelo estrôncio. Então, também pode ser radioativa. Então, a única amostra que não vai apresentar radioatividade, né? Do estrôncio vai ser os tentáculos do polvo. Então, a alternativa correta vai ser a letra B. Questão número 5. O desenvolvimento de maior parte das espécies de inseto passa por vários estágios, até chegar à fase adulta, quando finalmente estão aptos à reprodução. Esse desenvolvimento é um jogo complexo de hormônios. A equidizona promove as mudas, ou a equidise, mas os hormônios juvenis impedem que o inseto perca suas características de larva. Com o tempo, a quantidade desse hormônio diminui e o inseto chega à fase adulta. Aí aqui está mostrando o desenvolvimento desse inseto com as etapas da equidise, da muda. Antes no início era um ovo, aí depois se modificou, passou por uma muda, formou uma larva, passou por uma outra muda ou uma outra equidíase e transformou em um outro tipo de larva, e assim vai. Ele ficou mais adulto aí no final, ele é totalmente diferente lá na primeira etapa, tanto no meio também, é totalmente diferente. Pode passar. Cientistas descobriram que algumas árvores produzem um composto químico muito semelhante ao hormônio juvenil dos insetos.
A vantagem de uma árvore que produz uma substância que funcione como hormônio juvenil é que a larva do inseto ou se alimenta da planta ou ingere esse hormônio. Volta para mim, Jaque. Aqui fala que o desenvolvimento dela é um jogo de complexos de hormônio. Então, é a equidise que promove as mudas. Então, para ele ficar se modificando, ele precisa da equidisona, que é o hormônio juvenil. E essa árvore, ela impede que que ela fica se mudando, ela impede que ele chegue à fase adulta. Então, o hormônio dele vai aumentar, a árvore ajuda no aumento desse hormônio, a árvore ajuda no aumento dessa etapa dele continuar sendo jovem, e esse hormônio, quando ele diminui, ele faz com que esses insetos cheguem à fase adulta. Pode passar. Então, a vantagem de ter uma árvore que funciona como esse hormônio juvenil é que, basicamente, ele não vai chegar à fase adulta tão rápido, né? Porque ele vai estar ali se alimentando daquela planta, então o hormônio juvenil dele vai estar lá sempre presente, então ele vai sempre estar conseguindo ficar mais jovem. Então, é a letra A. Vive sem se reproduzir, pois nunca chega à fase adulta. Essa é a alternativa correta, porque ele não vai se reproduzir, porque para se reproduzir, ele precisa chegar à fase adulta. Como o hormônio que a árvore produz funciona como a substância que a árvore produz funciona como um hormônio juvenil, ele vai permanecer por mais tempo na fase larval dele, né, na fase de larva de inseto. Então, ele não vai conseguir chegar à fase adulta dele com mais facilidade, e sim vai retardar essa fase. Então, ele vai viver sem reproduzir, pois ele nunca chegará à fase adulta, com essa substância da árvore, se alimentando dessa substância da árvore. Letra B. Vive menos tempo, pois seu ciclo de vida é encurta. Não. Basicamente, ele vai viver mais tempo na fase de larva, e o seu ciclo não vai se encurtar, ele vai aumentar, na verdade. Letra C. Vive mais tempo, pois ocorre poucas mudas. Não, ele vai viver mais tempo, porém, as mudas deles vai continuar. Ele vai ter mudas pela frente. Com base que ele for crescendo, ele vai ter mudas. Então, as mudas deles não vai mudar, porque uma hora ele vai continuar crescendo. Letra D. Morre, pois chega muito rápido à fase adulta. Não, primeiro ele não morre, e depois que ele vai retardar essa fase adulta dele. Ele vai crescer com menos tempo. Ele vai ficar mais jovem mais tempo. E letra E também morre, já não é ela, pois não sofrerá mais mudas. Sim, ele continua sofrendo mudas a partir do crescimento dele. Então, a resposta é a letra A. Pode passar. E por hoje foi só. Se alguém tiver alguma pergunta, que quiser que volte em alguma questão, só pode falar. E o chat está aberto. Muito obrigada. A aula foi rápida porque na terça-feira, eu não sei se você participou da aula na terça. Deixa eu ligar minha câmera para você me ver. Eu não sei se você participou da aula na terça-feira. Aí na terça-feira a gente trouxe o conteúdo dessa matéria. Aí a gente sempre deixa a atividade referente a essa matéria. Aí por isso que hoje foi mais rápido, porque foi um conteúdo mais tranquilo e foram 5 exercícios. O Adriel, só para complementar o que a Ana Carolina falou, né, as monitorias, né, elas realizam
terças e quintas-feiras. A gente divide essas monitorias em duas partes. Elas iniciam um tópico teórico, né, no campo da biologia, uma aula teórica, e expõem e até mesmo passam para vocês as atividades. Porque aí na quinta-feira, igual hoje, é praticamente a correção dos exercícios relacionados à aula que elas deram na terça-feira. Aí, como no início da apresentação, até falei, ó, gente, a aula vai ser rapidinho, a gente até esperou um pouco mais para ver se tinha mais gente para participar da live. Mas que bom que você gostou, né? Isso mostra aí o interesse e a participação dos alunos do Polivalente em querer ver a live, né? É chato quando a gente está gostando de uma coisa, ó, acabou, né, meninas? Mas a gente está sempre à disposição, tá? Semana que vem é um novo grupo de alunos, tá? Da Universidade da UENG, igual eu comentei com vocês, que estão participando aí do PIBID, tá? E vão dar uma aula para vocês aí de biologia, e divide o material em duas partes. Essa gravação, Adriel, ela vai ser disponibilizada lá no grupo da monitoria. Eu queria perguntar a você se você, ou quem está mais aqui, que acabou entrando também, o Dogo, underline A, estão participando do grupo de monitoria do PIBID, do Polivalente, porque se vocês não estiverem, vocês poderiam colocar aqui seu telefone de contato, que aí as meninas elas vão adicionar vocês no grupo. E todas as postagens, atualizações, recados, a gente sempre lança lá, tá bom? Eu estou... Fui eu que te mostrei que achei o grupo lá. Ok. Então, podemos então encerrar, gente, a live de hoje? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, acho que pode sim. Então vou parar então aqui a gravação.